Bom, agradeço tanto. É com uma enorme alegria mesmo que me sento aqui hoje. Tem sido incrível para mim experienciar a alegria que se foi ativando ao longo do dia dentro de mim e parece quase irónico em tempos tão convulsos, em tempos ahm, tão liminares de uma agressividade, de uma violência, de uma potencialidade bélica que existe ao nosso redor. É quase que irónico dizermos que sentimos alegria, que nos sentimos em contentamento, não é? E, de certa forma, a alegria é o dom do espírito, e hoje vamos falar muito do fogo, e fogo é espírito. Então, vou começar por partilhar convosco o mapa que nos vai servir e conduzir a nossa apresentação, a nossa partilha, este momento. Um instante só. Ok, enquanto eu abro aqui, pronto, e vamos pôr isto expandido, vamos encolher aqui informação que não é necessária. Bom, então já nos movemos um pouquinho da hora desta nossa lua nova, que foi para Portugal, hoje, ao meio-dia e 51, praticamente ao meio-dia e 52 da tarde, rente à hora de almoço. Então, já estamos a falar um pouquinho na antecedência. Neste momento, creio que a Lua já se moveu para Touro. Se não moveu, está na iminência de mover. Creio que já moveu. Não vale a pena ir buscar o mapa do momento exato agora. Vamos basear-nos naquilo que temos como proposta hoje e focamos neste momento em que o Sol e a Lua se encontraram no grau 27, 28 de Carneiro. E, como sempre, estes momentos de conjunção entre o Sol e a Lua representam momentos de início, momentos de semeadura, momentos de plantação, momentos, são simbólicos, não é? São momentos em que a energia do fogo e a energia do receptivo, da Lua, a energia do masculino e do feminino se encontram e fecundam um novo nível de energia para se expressar ao longo do ciclo lunar, que dura aproximadamente 28, 29 dias, e da qual e são sempre ciclos dentro de ciclos, e neste caso nós temos tanta energia a representar início nestes céus, que nem sabemos muito bem por onde começar. Bom, vamos começar pelo início, e o início é marcado por este Sol e por esta Lua, que se encontraram, deram as mãos, se uniram, se fundiram num ponto do zodíaco, a que chamamos o grau 27, 20, 27 e 28 minutos do signo de Carneiro. Se calhar arranco já aqui com a simbologia do grau Sabeu. Nem sempre eu a trago, às vezes ela é inspiradora, às vezes não consigo traduzi-la bem. Hoje talvez comecemos a partir daqui. Então, eu normalmente vou buscar esta simbologia ao livrinho A Mandala Astrológica, do Dane Rudhyar, que é uma viagem pelos 360 graus de zodíaco e apresenta imagens, símbolo para cada um dos graus. E hoje o Sol e a Lua, o masculino e o feminino, o dador da consciência e a geradora da vida e da forma, ou a manifestadora, a que densifica, a que transporta essa energia para a Terra, porque a Lua medeia o céu e a Terra. A Lua capta de cima e transporta para baixo, para a Terra. Ela está entre nós e o Sol, é o corpo celeste mais próximo de nós, e ela é como se fosse uma transmissora, uma refletora, que reflete do Sol, que representa na astrologia a consciência, para a Terra, para que nós possamos captar estas ondas, captar estas frequências e criar também com elas. A um certo nível, e é fácil de nós refletirmos sobre isto, a Lua está muito ligada, e desde a ancestralidade, aos ciclos da Terra, e regia-nos, e ainda nos regemos em alguns casos, pelos ciclos lunares para guiar as plantações na agricultura. Ela move as águas no planeta, ela move o fluxo das marés. Então, de certa maneira, quando nós vemos o Sol e a Lua em conjunção, nós temos um potencial que está a ser transmitido à nossa vida aqui na Terra, a partir do lugar onde o Sol e a Lua se encontram. E este símbolo, e eu vou fazer de forma diferente daquela que habitualmente faço,
a recomendação desta tipologia de símbolos, destes graus sabeus ou sabinos, é recomendada sempre que nós possamos ler o grau que se segue, ou seja, como não temos um grau exato, já temos um grau e alguns minutos, 27 graus, 28 minutos, leríamos e vamos ler também o grau 28 de Carneiro. Mas porque eu achei simbólico e sugestivo, vamos também perceber o que é que estava ligeiramente atrás no grau 27, para podermos refletir e partir daqui para a nossa conversa. Então, no símbolo do grau 27 de Carneiro, nós temos a imagem que nos fala de uma oportunidade perdida a ser recuperada graças à imaginação. E a nota-chave deste grau fala da revisitação, da revisão, da atitude e da revelação de interior, da revelação do que se move interiormente em nós, ok? E o grau 28, que é aquele efetivamente que nos é recomendado ler, ok? Onde é que ele está? Fala de uma grande audiência que encara o eu tinha lido o grau 29 e achei simbólico, então agora estou a ler, vou ler 3 graus, será? Fala de uma grande audiência que encara ah, o executante, que se confronta com o executante, com o autor, que defraudou as suas esperanças. A necessidade de madura preparação e do autocriticismo é nota-chave. O símbolo para onde eu tinha olhado, que é na página seguinte e que é o grau 29, vamos dizer para onde nos movemos. Meu Deus, porque é que isto está a vir em 3 partes? Fala da música das esferas e da harmonização com a ordem cósmica. Então, vamos dizer que esta lua nova acontece entre o princípio da criação, que pode acontecer através da imaginação, entre o momento, que é exatamente o grau que é recomendado ler, onde nós nos defraudamos, nos desiludimos com o executante, com quem cria, com quem põe as coisas em movimento, com quem tem poder de criar, não é? E o grau seguinte que nos inspira pela música das esferas e que fala de toda uma harmonia que se reorganiza. São só pedrinhas soltas que vamos deixar aqui a assentar. Eu vou precisar de falar muito da energia de Carneiro, e da energia do fogo, porque não é habitual termos uma grande concentração, tão grande concentração de planetas num signo, numa lua nova. E observamos, para os que não conhecem a simbologia astrológica, 1, 2, 3, 4, 5, a lua e o sol, 6, 7, e outro que a astrologia tradicional não contempla e que é um planeta mais pequenino, um planetoide, que é Eris, que está precisamente entre o grau da lua nova e o grau de Quiron, e que tem também uma leitura e um simbolismo muito interessante nestes céus, para quem trabalha com estes planetas. Eu não tenho grande conhecimento, mas fui investigá-lo e achei extremamente curioso ele estar bom, junto, aliás, ele está desde 1920 em Carneiro, não é nada de extraordinário. O que é extraordinário é termos tanta energia a ser pulsada a partir de Carneiro. E quem é Carneiro para a astrologia? Então, Carneiro é o primeiro signo do zodíaco, aquele que fala do início da viagem, do início quando, vamos dizer, algo se solta de um velho lugar, de uma velha existência, algo se solta do princípio da unidade e se prepara para começar uma nova jornada. Carneiro é regido na astrologia tradicional por Marte, e Marte fala do impulso para ser, do impulso para avançar, do impulso para se mover. É, vamos dizer, uma energia uma energia em bruto, ainda antes de ser polida, ainda antes de ter experiência, que de certa forma se projeta de forma cega para fora. É o impulso para ser, o impulso para agir, o impulso para conquistar, defender, para avançar pela vida fora. Então, Carneiro
é imbuído de toda esta energia de impulso. Nós brincamos muitas das vezes com a imagem de carneiro, uma das partes do nosso corpo que é regida por carneiro é a cabeça, e é típico das energias fortes de carneiro nós termos tendência a bater com a cabeça, não é? E quando nascemos para a vida, porque carneiro é o símbolo do nascimento, se tudo correr bem, habitualmente nascemos de cabeça, não é? A forma natural de nascermos é com a cabeça primeiro e depois o corpo. Então o Carneiro fala muito de nós nos atirarmos de cabeça à vida, atirarmos de cabeça com entusiasmo, com garra, com, às vezes de forma precipitada, às vezes de forma impulsiva, não é? De nos projetarmos. E, de certa maneira, há várias linhas para ler esta energia. E em algumas dessas linhas, nós falamos de uma certa violência, e a violência é algo que está implícito nas energias de Carneiro, não a podemos, vamos dizer assim, silenciar e dizer que ela não existe. Reparem que nós, para chegarmos à vida, e disse agora há pouquinho que Carneiro é o signo que mais se relaciona com o processo de romper para a vida, de sair de um lugar para outro, de começar de novo, de começar uma nova experiência. Então, nós, para chegarmos aqui, ou neste processo biológico de nascimento, qualquer ser que nasce no planeta Terra, nasce através de um processo, de um trabalho de parto, ou provocado, ou natural, não é? Mas nasce com alguma violência associada, porque é necessário romper o ventre da mãe, é necessário furar para a vida, não é? É necessário passar por um processo estreito, apertado e tantas das vezes traumático, não é? Muitas terapêuticas, pelos últimos anos nos têm mostrado que o processo de nascimento é um processo traumático para nós, que o processo de nascer e chegar à vida no corpo físico é um processo traumático, mas reparem que é preciso ou que o bebê force, vamos dizer, o corpo da mãe, rompa o seu ventre e por um processo muito apertado, estreito, doloroso, por todas as contrações e é expulso da unidade perfeita que tem na vida no útero da mãe, no ventre da mãe, ou porque nos cortam a barriga, e de certa forma o bebê nasce, de outra forma não há vida, se ele permanecer dentro acaba por não existir nesta vida, não nascer, acaba por não vingar. Então, Carneiro tem sempre esta, vamos dizer, esta brusquidão, esta garra, esta violência necessária para passar por um lugar estreito e chegar à vida. Então, das primeiras leituras que fazemos à energia de Carneiro, é que ela se manifesta muitas das vezes como um impulso bruto e às vezes inconsciente da dor provocada à volta, tantas das vezes apelidado de egoísta, uma força que se sobrepõe à dor, e tantas das vezes através da dor, não é? Mas o amor é maior, a vontade para a vida é maior, a vontade para existir é maior, e assim nasce uma nova caminhada, uma nova jornada, um novo ser. Então, Carneiro tem todo este simbolismo, e a primeira chave que temos aqui, que nos está a ser dita com os céus neste momento, é que nós estamos todos a nascer para uma vida nova. Nós estamos todos a adentrar um novo tempo, uma nova forma de vida, ainda que não pareça, ainda que não tenha já uma expressão material, física, concreta, ainda que não vejamos bem para onde vai esta nova vida, nós já sentimos dentro de nós que estamos a começar de novo, em algum lugar das nossas vidas, internamente, na nossa vontade, na nossa, naquilo que se movimenta em nós, ainda que estejamos talvez no mesmo lugar, no mesmo trabalho, na mesma relação, no mesmo, com os mesmos desafios, com os mesmos medos, mas há um novo ímpeto para superar, para avançar para um novo lugar, para avançar para um novo tempo. E é tão curioso, porque os planetas que nós temos em Carneiro, bom, trazem uma mensagem muito simbólica. Talvez comece primeiro por aquele que não sabemos muito bem se é planeta, se é asteroide, se é um corpo celeste, meio misterioso, meio oculto, só se deixa ver quando quer. Foi descoberto recentemente, alguns nos anos 80, e a astrologia tem ainda uma relação recente com ele, então muitas das vezes ainda não o contemplamos nas nossas leituras,
de há uns anos para cá começou a chamar por mim, olhar para ele e é muito simbólico, falo de Kiran, Kiran que tem a chave, ok? A chave para esta jornada. É uma lua nova que acontece mesmo coladinha a Kiran. É o corpo celeste mais conjunto a esta lua nova. E Kiran é conhecido na astrologia, a designação que lhe damos é o curador ferido. Kiran tem uma mitologia muito curiosa que vos instigo a todos a ir a investigar, porque é extremamente simbólica, é extremamente bonita, é extremamente digna de reflexão. Fala de um. Bom, não posso ir por lá que não tenho tempo, vocês investiguem se tiverem curiosidade para isso. Kiran fala do processo, então, de nós contactarmos com a nossa dor existencial, com a cota parte de dor existencial que todos trazemos para esta caminhada. Todos temos um no nosso mapa, instigo-vos a olharem para onde está o vosso Kiran, ele fala das dores que transportamos em nós, dos processos de superação e de como vamos transcender aquelas dores para dar lugar ao amor. E Kiran, nesta lua nova, fala-nos que a humanidade está num momento de superação, e de contacto com as suas dores existenciais. Está num momento de possibilidade de superação e está num momento de contacto muito direto, muito próximo, um, muito incisivo com as dores da encarnação. Vou tentar traduzir de outra palavra, de outra forma. Kiran Encarneiro fala-nos muito. A primeira dor que Kiran traz para a sua experiência, pela sua mitologia e pela nossa reflexão, é a dor da rejeição. E quando nós saímos de dentro do útero da nossa mãe, ou de dentro do colo do Criador, ou de dentro da unidade, para nos conhecermos como centelha divina autónoma, a fazer uma experiência na sua vida terrena, na sua vida material, perdoem-me se não é a vossa visão, é a minha, é a maneira como eu vejo isto, é a maneira poética como eu imagino que a vida acontece. Então, se nós pensarmos no signo anterior, Peixes, que é um signo inclusivo e fala de toda a existência como um, nós vimos de um lugar, quando chegamos a Carneiro, vimos de um lugar de totalidade ou de plenitude ou de não necessidade, onde, por exemplo, se mencionarmos o útero da mãe, que é mais fácil para nós como imagem, se mencionarmos a barriga da nossa mãe, o útero da nossa mãe, enquanto permanecemos lá durante aqueles 9 meses que lá estamos, nada nos afeta, não é? À partida não há fome, não há frio, há há a temperatura ideal, há o ambiente perfeito para a nossa existência, até que de repente o útero da mãe começa a apertar, não é? E começa a trazer-nos desconforto e aperto, e a gente já somos grandes demais para caber lá dentro, e por um processo natural somos expulsos do paraíso. Carneiro traz as dores de termos sido expulsos do paraíso, ou expulsos da unidade, ou expulsos da perfeição, ou caído sei lá, da estrela de onde pertencemos. Termos chegado a uma realidade, a uma experiência de vida separada, que nos faz sentir que a vida ao redor pode ser ameaçadora e onde eu já preciso de fazer algo para me nutrir, para me cuidar, para me alimentar, onde eu preciso de chorar para dizer que tenho fome, para que preciso que me mudem a fralda, onde se eu for largado hum, a mim próprio, aos meus próprios cuidados nos primeiros instantes da minha vida, se ninguém me tomar conta de mim, a cautelar as minhas necessidades e aquilo que eu necessito para continuar em vida, não é? Eu não vou me bastar a mim próprio, não é? Eu não vou conseguir alimentar-me sozinho, eu não vou conseguir abrigar-me sozinho, eu preciso de alguém. Carneiro precisa de balança, não é? Eu preciso de alguém. Balança é o signo da relação e o signo dos outros, não é? Dos que encontramos de frente. Então, nesta reflexão, Carneiro transporta muito esta sensação, esta dor, esta ferida de ter sido largado no mundo sozinho, pai, porque me abandonaste, não é? Então, de certa maneira, uma das primeiras reflexões que trazemos é que toda a humanidade e todos nós estamos a ser tocados nas nossas dores existenciais, não para mais uma vez sofrermos, não para mais uma vez cairmos, não para mais uma vez ficarmos à mercê de circunstâncias sobre as quais não temos poder, de circunstâncias sobre as quais não temos como subsistir, sobreviver,
mas para reconhecermos e para termos a possibilidade de nos reconectarmos com a parte de nós que sabe que, ainda que aparentemente sozinho, na realidade nunca o estamos, ainda que aparentemente expulso do paraíso, na realidade nós somos o paraíso, ainda que aparentemente sozinho, by myself, eu não estou realmente sozinho, eu nunca estou sozinho. E isto só é possível quando nós nos conectamos com a vida maior que nós próprios, não é? Quando nós nos conectamos com a nossa vida interior, quando nós descobrimos que existe mais para além de um corpo físico, existe mais para além de uma vida mundana, existe mais para além do ter, do trabalhar, do relacionar, do aprender, existe mais. Então, Kiran recorda-nos que a humanidade e a vida através de nós está a ter a possibilidade, não é uma garantia, é uma possibilidade de transcender da dor para a consciência da presença na vida da forma, na vida da terra, na vida mundana, na vida da terra, mas uma vida que não se completa sem a vida do céu. É pelo menos isto, e é pelo menos esta forma de ver as coisas que me faz sentido a mim. É por isto que me alegro, é por isto que, de certa forma, o meu mundo hoje e tantos dias se anima. E hoje eu digo-vos, cheguei aqui e preparei-me para este encontro com uma esperança renovada na humanidade. Não porque eu já consiga ver isto lá fora, mas porque sinto como possibilidade. Ahm, Sinto em mim como possibilidade e eu realmente acredito que nós somos capazes. Mas para isso, Carneiro convoca-nos a fazermos a nossa parte. Então, uma das coisas que também identifico neste mapa, nestes céus, é que cada um de nós está a ser chamado, ahm, a tomar lugar nesta presença, nesta vida em presença, nesta vida com inteireza, com o seu ser completo, corpo, mente e espírito, como queiram pensar, com a totalidade daquilo que somos. Então, esta reflexão, bom, não nos diz que é fácil, mas diz-nos que é possível e diz-nos que nós estamos a ser. A vida está-nos a perguntar se estamos prontos. E como se diz, o carneiro, o resto desta parte também está associado à energia bélica, como eu disse, aos exércitos, à vida militar, por exemplo, a toda a urgência de defender, a toda a urgência de lutar por aquilo que é importante e essencial. E não invalidamos que, efetivamente, tanto dos céus em Carneiro, nos está a trazer a necessidade de sermos guerreiros. E eu quero trazer a imagem, para mim, é trazer-nos à consciência de que somos guerreiros da luz, guerreiros da consciência, guerreiros do amor, guerreiros da verdade que nos habita, guerreiros daquilo que se transporta em nós como verdade do nosso coração. Um, e de muitas formas eu vejo isto plasmado nestes céus. Mas pronto, não quero levar isto demasiado para cima, quero trazer isto à compreensão e de uma forma clara e simples e prática para que vocês possam perceber a minha mensagem. Então, bom, mas querem puxar para cima. Então eu vejo que nós estamos a ser convidados como se estivéssemos numa fila, como se estivéssemos como se diz, numa formação do exército, a ser chamados pelo nosso próprio nome e desafiados e convidados a dizer presente, ok? Ou a dar um passo atrás e permanecer no lugar a que eu chamo o lugar da sobrevivência, o lugar onde o medo sobrevém, sobressai acima da coragem, e tudo isto são palavras de Carneiro. Carneiro é o signo da coragem, a coragem para nascer, a coragem para ser, a coragem para lutar por aquilo que acredito, a coragem para honrar a vida que me habita, a coragem para fazer diferente, a coragem para afirmar os meus valores, a coragem para dizer o que eu penso, a coragem para ser inteiro. Okay? Mas numa primeira fase, Carneiro não nos fala desta inteireza. Numa primeira fase, Carneiro fala-nos da separação da unidade e de repente há toda uma viagem individual que temos que fazer. E era por aqui que eu ia, que nós estamos a ser chamados de uma forma muito individual, muito
centrada em cada um de nós a ocupar o seu papel. Não quer dizer que não haja dinâmicas de grupo, claro que sim. Plutão está em Aquário a chamar pelo grupo, a chamar pelo coletivo, a chamar pela humanidade, a chamar pela nossa capacidade de criar corretas relações humanas, pela nossa capacidade de entreajuda, pela nossa capacidade de estendermos as mãos uns aos outros, pela nossa capacidade de lutar pelos valores mais essenciais e mais verdadeiros daquilo que nos distingue como seres humanos. Mas estamos a ter todos um papel muito individual nesta criação e remeto-nos e reporto-me àquilo que líamos num dos graus, dos 3 graus que lemos, dos 3 graus saberes, que de certa forma era a capacidade de criar algo de novo a partir da imaginação. E, bom, e quando falo em imaginação, para onde é que eu olho? As palavras vão-me conduzindo e os símbolos vão-me conduzindo também nesta nossa partilha. Eu olho para Neptuno em Carneiro, Neptuno que está tão magicamente em Carneiro, depois de ter formado a 20 de fevereiro uma conjunção exata com Saturno, que já se moveu, é mais rápido e já está no grau 7 de Carneiro, e Neptuno fala-nos do ideal, fala-nos de uma nova visão, de um novo ideal para a vida, de um novo ideal para a vida que nasce e que, de certa forma, só está completo a partir desta lua nova. Porque é que eu trago isto e ainda não tinha mencionado antes? Nós tivemos um ano novo astrológico a começar no dia 20 de março, quando o Sol ingressou em Carneiro e trouxe, vamos dizer, o primeiro passo neste novo ano astrológico, que começa sempre no dia da primavera, começa sempre quando o Sol se alinha no equinócio, que para nós, no hemisfério norte, desculpem, para nós é o período em que inauguramos a primavera. Para o hemisfério sul é o período em que estão a inaugurar o outono, mas é quando o Sol chega a zero de Carneiro. E o Sol chega a zero de Carneiro e põe um novo movimento da natureza em circulação, um novo ano, algo que começa. Para nós aqui é a primavera e isso responde, a natureza responde a esse apelo aos nossos olhos. Então, esta simbologia de que primeiro tivemos o Sol a abrir este caminho e agora, já quase no final do ciclo de Carneiro, temos o outro início associado à Lua Nova, ou seja, o ano não iniciou completamente enquanto o Sol e a Lua não puseram a sua semente de novo, o que aconteceu no dia de hoje, neste signo. Então, inauguramos ou demos mais um passo neste sentido de consolidar o ano novo que começou para todos nós a 20 de março. E estamos num tempo tão especial e estava ali em Neptuno a trazer a simbologia de que Neptuno, ao fim de, bom, 14 anos, ou coisa que o valha em peixes, onde andou a trazer toda a desilusão necessária com os modelos de vida anteriores que nós vivemos até o início deste ano, com a maneira como vemos a vida, os ideais que projetamos na vida. Neptuno andou, vamos dizer assim, a desencantar-nos e a inseminar-nos para um novo ideal, um ideal que transcendesse as limitações e as separações da mente e da vida como a vemos, não é? Esta coisa de estarmos sempre a negociar com os lados em nós, a negociar com os lados na vida, estarmos sempre em dualidade, estarmos sempre. A evolução aqui faz-se assim, não é? Nós vivemos um mundo dual. E agora que Neptuno entrou em Carneiro e saiu do seu domicílio, que é Peixe, ele estava potentíssimo em Peixe, e chega ao signo iniciático, que inicia o fogo, que traz um novo impulso, um novo espírito para a Terra, traz um novo espírito para a jornada de evolução que todos vivemos. Neptuno está a trazer a possibilidade de nós inspirarmos, in spiritum, inspirarmos novos ideais, criarmos novos sonhos, vermos novos ideais. E também novas ilusões, não é? We never know. Precisamos de estar, bom, com Neptuno há sempre muita nebulosidade à volta, há sempre muito, é como se a imagem ficasse desfocada, não é? Então, Neptuno tem esta qualidade de nevoeiro, não é? Que oculta a nitidez da imagem. Então, nós ainda não estamos a ver nada com muita clareza. Talvez daqui a 14, 13, 14 anos, quando Neptuno sair de Carneiro e começar a chegar a Touro, a gente possa ver um bocadinho melhor. Mas vamos vendo gradualmente ao longo dos próximos tempos, assim possamos cá estar e continuar a caminhar
neste lindo planeta azul. Netuno fala-nos de toda a inspiração que está a mover-se acima de nós. O fogo é, vamos dizer assim, aquilo que anima a vida em nós. Eu costumo ter esta imagem muito tola. Nós movemos e estamos quentinhos enquanto estamos vivos, e tudo aquilo que eu conheço aqui em casa que se move tem que estar ligado à eletricidade, não é? Ou ter uma fonte de ignição. Então, o fogo é isto ígneo que habita dentro de nós e que, quando damos o último suspiro, fechamos os olhos, deixamos de respirar, move-se para algum lado que nós só podemos imaginar para onde, não sabemos, não é? E como tal dizemos que a vida acabou. Acabou a vida na forma física, para algum lado se moveu esta qualidade energética que nos habita e que chamamos fogo. A um certo nível tudo está ligado ao fogo e tudo é fogo, mas fogo expressa-se em vários níveis. E nos elementos que compõem toda a natureza, a expressão do elemento fogo é aquela, é a frequência mais elevada, a vibração mais rápida da energia. Depois há uma densificação à medida que o fogo deixa de ser fogo e passa a ser ar, ou melhor, é fogo na forma de ar, espero não vos confundir, e vibra um pouquinho mais denso, um pouquinho, ainda sem corpo físico, ainda sem forma, mas um pouquinho mais denso. Então o ar move-se ao nível das ideias, o espírito, o fogo, move-se ao nível do entusiasmo, da motivação, do estímulo que vem desta alegria que brota de dentro de uma forma espontânea e sem motivo próprio para brotar, não é? É aquilo que nos anima, inspira, ok? O ar é aquilo que se move e que nos põe todos em contacto e que, de certa forma, permite que a mente e que as ideias e que a comunicação e que as pontes se façam, circulem e se interliguem. E depois temos, vamos dizer, eu ponho a água, porque é aquela que, dentro dos elementos mais densos, é aquele que ainda não tem um corpo tão denso, a não ser quando congela, que a mão atravessa, não é? Água fluida no seu estado natural, a gente passa a mão ou no estado gasoso, não é? E não conseguimos agarrar. Em gelo a gente ainda consegue agarrar. É a forma mais densa e mais pesada da água, não é? Mais densa, que tem maior corpo. Mas ainda há outro nível mais denso, que é o nível da Terra, não é? E tudo isto é energia e tudo isto é fogo a materializar-se, a descer à Terra. E a Terra, então, é tudo aquilo que à nossa volta nós podemos tocar e que podemos sentir com forma, textura, com densidade o nosso próprio corpo, não é? A mão não atravessa o nosso corpo porque ele vibra mais denso, a mão não atravessa a mesa, não atravessa o livro, porque a vibração é mais densa, não é? Não conseguimos atravessar. Isto para falar que tudo é frequência de certa forma, tudo está em permanente movimento e vibração, e nós sabemos, a física quântica ensina-nos que no núcleo de cada átomo, o que existe é um espaço de energia vazio, uma força magnética que agrega e, vamos dizer, magnetiza a matéria, dando-lhe forma. Então, a um certo nível, tudo é fogo, e fogo é espírito, e fogo é motivação, e fogo é entusiasmo, e fogo é vontade, e fogo é impulso. Ok? Então, nós estamos com um impulso tremendo a ser dispensado acima nos céus. E cada um de nós está a receber. Eu não sei como é que me movi para isto, estávamos a falar de Neptuno e de repente, não é? Então, para correr a voltinha e para ficar com estas ideias cada vez mais organizadas, se é possível. Eu sei que o meu discurso saltita, deixa muitas coisas pelo caminho, mas eu estou em fluxo, conforme a minha atenção é chamada, a falar de cada um destes pontos, e conforme a mensagem vai querendo ser traduzida, e dentro da minha impotência, da minha ignorância, da minha pequenez, vou tentando fazer o meu melhor para oferecer o mais possível da mensagem que estes céus contêm e que é de todo impossível ser traduzida na sua totalidade, porque para cada coisa que nós afirmamos, para cada coisa que nós definimos, fica todo um manancial de simbolismo e de vida à volta que nós não captamos. Então, para apontar para um lado, sacrificamos o outro, vamos dizer assim, o karma de estarmos encarnados numa vida dual, polarizada, com dois lados, com
dentro e fora, com cima e baixo, com... Bom, vocês entendem. Então, voltando aos nossos céus, Neptuno, que está, de certa forma, a captar todo este, e a emitir, não é? E a lançar sobre os nossos canais, de fogo, sobre aquilo que nós podemos captar como ideia, sobre aquilo que nós podemos captar como inspiração, sobre aquilo que nós podemos captar como visão, está a emanar novas ondas. Nós estamos a ter a possibilidade, acredito eu, muito piamente, se não verbalizava, nós estamos a ter a possibilidade de mudar de paradigma. Quero eu dizer, a forma como nos movemos na vida está a começar a mudar, mas ainda é muito pouco perceptível e são talvez precisos centenas e centenas de anos para que possa ser ah, consciencializado, e nós já não estaremos aqui nesta forma, todo o processo que está a começar a ser disputado agora. Isto não invalida que nós estejamos a viver dos momentos mais importantes e simbólicos e significativos das nossas vidas. Então, todos nós estamos a ser inseminados com novas ideias, com novas metas, com novos entusiasmos, com novas visões, com novos ideais, com novas inspirações. Neptuno é a via pela qual isso está a ser veiculado até ao carneiro, veiculado até ao nosso espírito, veiculado até ao lugar onde nós captamos os impulsos para fazer, para criar, para expressar, para ser. Mercúrio. Curiosamente, eu não vou resistir a trazer esta visão, eu não resisto. Mercúrio, que acabou de ingressar em Carneiro há relativamente pouco tempo e que está conjuntíssimo, conjuntíssimo, a Neptuno. Bom, claro, as ideias estão turvas, estão confusas, a comunicação pode ser meia difusa, meia nublosa, meia ter um movimento próprio, uma ondulação própria. Nós não temos ideia clara do que é que vem pela frente. E vou-vos dizer, muito claramente, ainda que a astrologia nos aponte uma direção e nos traga imenso simbolismo, ninguém tem como saber o que vem a seguir. Não, porque não está plasmado ainda, porque está a ser dispensado como frequências e ondas que estão acima de nós e que estão a começar a descer ao planeta e a começar a descer às nossas mentes e a começar a descer dentro de nós. E que cada um de nós, no meu humilde entendimento, vai recolher e vai ser convidado a pôr em marcha. Como, vou brincar, a imagem que está aqui a chegar, eu gosto de brincar, como Noé, quando recebeu instruções do divino, instruções nos seus sonhos de constrói uma arca, e à sua volta ele não tinha como ter referências de que era preciso construir uma arca. Ele ou aceitava e construía, ou não aceitava e não construía, não é? Então, é como se nós estivéssemos a receber instruções nos nossos sonhos, muito possivelmente Neptuno, Mercúrio, nos nossos sonhos, na comunicação subtil que existe acima de nós, por imagens, por visões, por flashes, não sei, nos nossos sonhos, muito provavelmente, porque Neptuno tem que ver com os nossos sonhos, tem que ver com a imaginação, tem que ver com o potencial que é possível criar a partir do que sonhamos, idealizamos e se move em nós como aspiração. Então, Mercúrio, que acabou de ingressar em Carneiro e que eu estava a dizer, não resisto a trazer, e desculpem, vamos provavelmente ocupar um bocadinho mais da hora, mas isto tem que sair tudo. É Carneiro, já perceberam a velocidade hoje, né? Isto está assim, estamos em velocidade de TGV. Ah, Mercúrio, que na astrologia tradicional é regente de Virgem e é regente de Gêmeos, para a astrologia esotérica, que é a astrologia que nos observa como almas e que, ok, vocês podem me dizer, ok, não faz sentido porque a maior parte da humanidade ainda não vive como alma. Nós todos temos uma alma, nós todos temos um espírito, nós todos temos um corpo físico e eu ainda não perdi a esperança de que, pouco a pouco, estamos todos a ser despertados. Então, a seu tempo, serve a quem servir, serve a quem puder abraçar a visão. Mercúrio é regente de Carneiro no ponto de vista da alma, e eu já trouxe noutras conversas e eu volto a reforçar, e é muito simbólico para mim vê-lo ali junto a Neptuno. Mercúrio acabou de chegar ao seu domínio do ponto de vista da alma e está ao lado de Marte, que está no seu domínio do ponto de vista da astrologia tradicional, que é a astrologia que nos vê, vamos dizer assim, no plano horizontal ou no plano da personalidade.
E o que eu entendo daqui é que, bom, existe uma batalha real, não é? Nós temos batalhas reais no nosso dia a dia. Marte está em Carneiro, há muita agressividade, muita violência à solta, haverá tanta mais quanto mais amedrontados e assustados estivermos. Precisamos de ter a nossa confiança, em altas, precisamos ter a nossa fé, no lugar, precisamos de ter aquilo que move a nossa vida bem aceso dentro de nós, para não embarcarmos no medo, para não embarcarmos. ah, Na incitação, à defesa, ao conflito, a virarmos uns contra os outros, não é? Eu creio muito que a um certo nível, Carneiro, embora isto seja completamente impensável para a astrologia tradicional, impossível dizer que Carneiro nos fala de cooperação, que Carneiro nos fala de cooperação com a vida, cooperação uns com os outros, mas até onde vejo, contemplando os vários níveis que são possíveis de estudar da astrologia, as várias lentes, também a astrologia tem três lados, como nós, corpo, mente e espírito, também a astrologia tem três faces, não é? Observa-nos como personalidades, observa-nos como almas e observa-nos um pouco mais acima como seres maiores do que isto tudo, como espíritos. E quando eu observo isto, eu olho para Carneiro e penso, uau, Carneiro é o signo que nos está a trazer a possibilidade de nós nos libertarmos da dualidade. Não verdadeiramente, porque aqui na Terra sempre estaremos neste registro, mas a um certo nível alçar-nos acima da nossa forma de ver a vida polarizada, de vermos um contra o outro, de vermos tudo como uma questão de conquista, de competição, de ir lá, deixarmos de ver o fora como um inimigo e passarmos a poder ver com um lugar, a partir de um lugar de maior completude e de maior coesão e de maior inteireza. Então eu vejo na proposta de Carneiro, não na astrologia tradicional, isso não está lá dito, está dito por Kiran, que pede que nós possamos transcender o quê? A nossa dualidade existencial, o nosso lado animal, primário, primata, apetece-me dizer, o nosso lado que se lembra do seu, que traz memórias da sua existência antes de ter emoções, antes de ter consciência, antes de ser senciente, não é? Então, nós trazemos memórias do animal em nós, todos nós temos um animal em nós, e esse é o lugar onde nós falamos de sombras e inconsciência. O animal em nós é aquela parte que se lembra, ou que recorda, ou que traz memória de todas as dores que foram necessárias superar para chegarmos aqui, de todos os lugares de sobrevivência atravessados, de toda a escuridão atravessada, de toda a ausência de calor, de toda a ausência de presença, não é? Então, nós ainda temos um lado instintivo, especialmente, e vocês veem isto, eu não estou a filosofar, nós sabemos, quando vemos aquelas imagens horríveis da Black Friday, onde vamos todos a se embarcar, bens com fartura, acotovelando uns aos outros, empurrando, matando, fazendo atrocidades, que sabe Deus o quê, não é? Ou quando nos dizem que esgotou a gasolina no posto, ou o gasóleo no posto de combustível mais próximo, e vamos tentar abastecer os dois carros, ou os três carros, e mais não sei quantos jerrycans, e não pensamos de uma forma equilibrada no outro, não é? Não temos uma relação de cooperação com o outro, temos uma relação de assambarcar, não é? Perante momentos de escassez, perante momentos de falta, perante momentos de crise, essa é a atitude que nos vai largar aos crocodilos. É a atitude que nos vai deixar sozinhos e abandonados em autossobrevivência, em medo e num lugar muito escuro e muito sombrio. Então, nós estamos a ser convidados a recordar-nos que nós estamos aqui para cooperar connosco próprios, com a vida ao nosso redor. Não é deixarmos de ser quem somos para irmos ao encontro dos outros. É sabermos quem somos essencialmente, integralmente, e sabermos que, ainda que seja em tempos de dificuldade, nós somos juntos, somos mais fortes, não é? Então eu penso em tudo isto e penso que realmente sim, nós estamos a beirar tempos que vão convocar toda a nossa coragem, toda a nossa capacidade de permanecer centrados
toda a nossa capacidade de permanecer e acreditar, toda a nossa capacidade de continuar a ser luz, ainda que se acendam muitas trevas, toda a nossa capacidade de continuar a ver o bem, ainda que a maioria pareça manifestar o mal. Eu creio que nós estamos a ser iniciados a um tempo desta natureza, a capacidade de transcender as aparências e ver nas sombras as pequenas luzes dos nossos irmãos que por ali estão perdidas e poder fazer algo de bom com isso. Eu creio que é este nível de ativação. Eu não sei o que aí vem pela frente, mas sabemos que com tempos de Saturno e de Neptuno em Carneiro, ainda não falei de Saturno, com tempos de Neptuno e de Saturno em Carneiro, nós sabemos que por um lado estamos a ser inspirados a novas frequências da vida e por outro lado estamos a ser convidados a trazê-las à experiência da Terra. E Saturno, onde ele está, ele traz sempre densidade, ele traz sempre limitação, ele traz sempre o real contacto com a dureza da vida. Ele traz sempre a necessidade de nós assumirmos responsabilidade, assumirmos compromisso, assumirmos presença. Okay? Então, sabemos que os tempos não são levezinhos. Não é? Enquanto Saturno andar por ali em Carneiro, sabemos que, e Saturno não está muito bem posicionado em Carneiro, não é? De certa forma, Saturno exalta-se na astrologia tradicional, exalta-se em balança, então não é uma energia onde seja muito afim, mas de qualquer forma nós estamos a ter que. E eu olho para Carneiro e olho para Saturno e penso, isto é colocar a mão no ar e dizer com compromisso, com convicção, aceitando as consequências, eu estou presente. Eu estou cá, eu estou aqui para o que der e vier, eu vou fazer o meu melhor. Parece-me muito um firmar de vontade, e Marte também nos fala da vontade para a vida. Marte não é, embora a astrologia tradicional nos diga que Saturno e Neptuno são Saturno e Marte, desculpem, são os planetas maléficos, eles são maléficos porque o nível da vida, da frequência mais trivial da vida, do lado que eu estou a chamar a astrologia da personalidade, o lado da vida concreta, eles não são a favor da vida, não é? Porque eles são energias aguerridas. Por um lado, Saturno é restrição, por outro lado, Marte é o ter que ir, o ter que fazer, o ter que me defender, o ter que lutar, o ter que sobreviver, o ter que caçar para me alimentar, o ter que matar para sobreviver. Então, a um certo nível, eles são vistos como energias maléficas, mas isto é quando nós estamos a ver a parte, não é? Não é quando nós estamos a ver o todo. E eu sei que, na grande maioria, nas nossas vidas, nós estamos a lidar com a parte, nós não somos avatares iluminados ainda, mas talvez se nós tivermos um vislumbre da big picture, talvez nós possamos começar a despertar em nós novas ondas, novas formas de lidar. Saturno só quer que nós assumamos a responsabilidade, que nós paguemos o preço das nossas escolhas, que nós honremos o dom da vida, que nós nos façamos presentes de corpo e espírito e de mente e de tudo. E Marte o que quer é ter a coragem de se expressar e de se manifestar na sua autenticidade, na sua individualidade, à sua maneira, na vida. Quando isto é reprimido, quando isto é contido, quando não há condições, quando eu não me permito, quando eu não tenho segurança, quando eu vibro no medo, isto é expresso de forma negativa, isto é expresso de forma, vamos dizer, ao contrário. E se não é expresso, explode cá dentro. Porque em Marte tem muito que ver com o nosso sistema nervoso, não é? Com o nosso, rege os músculos. Logo a ação depende dos músculos. Questões com músculos é questões com Marte. Ok? Marte rege os músculos, rege a nossa capacidade de nos movermos, de avançarmos para outro lugar, de sairmos de casa, de irmos trabalhar, de nos movermos. Questões com Marte têm que ver com questões com movimento e com ação, não é? E de certa forma, se temos um Marte-Saturno nos céus, isto é uma grande conjunção. Em última análise, nós temos uma gigante conjunção em Carneiro. Aliás, vou trazer porque estamos sempre a aprender, eu adoro aprender, e descobri que esta conjunção, que na gíria tradicional da astrologia se chama um stellium, tem um nome pomposo que vem da antiguidade e que se chama Duriforia. E não importa estar aqui a trazer nomes, é só mais um nome, mas retrata uma conjunção significativa, especialmente quando os planetas se erguem acima do Sol. Então, o que quer dizer, o que é que eu quero dizer com isto? Quando temos
Planetas, vamos dizer, o Sol e a Lua estão mais avançados, a Lua a esta hora já entrou em Touro, o Sol está nos últimos graus de Carneiro. Amanhã, quando este céu se mover, porque ele anda nesta direção, ok? Daqui a pouco, ao pôr do Sol, agora o Sol está-se a pôr e o Sol há de estar, e toda esta energia há de estar a passar da casa 7 para a casa 6, que é o horizonte, vamos dizer, poente, onde o Sol se esconde e começamos a ter a noite, e amanhã, quando eles se erguerem aqui deste lado, quando Carneiro chegar ao ascendente, nós vamos ter primeiro Neptuno a nascer, depois Mercúrio a nascer, depois Marte a nascer, depois Saturno a nascer, depois Quirón a nascer, depois Éris a nascer, e depois então é que nasce o Sol. Então vamos dizer que o que isto representa num certo nível de observação, é que nós estamos a ter todos estes planetas que estão também eles num processo de iniciação, que estão também eles a formar imensas conjunções e um novo ciclo gigante dentro de outros novos ciclos, estão a preparar e estão. A Duriforia pressupõe que estes planetas se chamam batedores, são os que levam a lança, os porta-lança, os que abrem caminho, não é? Estão a abrir caminho ao Sol que está a percorrer os últimos graus de Carneiro, prestes a entrar em Touro, como faz habitualmente todos os anos. Então, temos aqui uma mensagem muito clara que este ciclo lunar que nos chega hoje traz muito de garra, muito de inspiração, muito de empurrão, muito de contrações para que nós nos possamos mover do lugar onde estávamos para o lugar para o qual estamos a nascer, como humanidade, como seres únicos em nós, como sistema solar, como vida no cosmos. Não é? Então, há toda uma nova energia a chegar ao planeta e nós, cada um de nós, está a ser o receptor. Mercúrio em Carneiro, nós estamos a ser o receptor. Ok? Também estamos a ser aqueles que se movem, aqueles que inspiram, aqueles que materializam. Saturno materializa onde ele anda. Neste momento, ele está a materializar na qualidade do fogo, que é a qualidade do espírito. E Kiran não só nos recorda das dores, não só nos recorda de todos os lados feios da vida, de todos os lugares violentos, de toda a capacidade, de toda a destruição que o homem é capaz de criar, de toda a morte que somos capazes de semear, de tudo o que podemos identificar como feio na humanidade, mas recorda-nos que nós podemos transcender pela vontade, pelo amor, pela intenção, podemos transcender essas ondas negativas para um lugar diferente. Podemos curar, que é isso que Kiran faz. Ele é o curador ferido, embora ele transporte a sua dor existencial e nunca se possa curar, como é dito no mito que fala da sua história. Kiran é aquele que ainda assim cura, é aquele que ainda assim faz algo para aliviar e para mitigar a dor do mundo. Então, eu creio que já falei imenso desta duriforia, deste stellium, desta concentração massiva de planetas que nós não temos como imaginar como se vai manifestar. Ah, Também não gosto mesmo, vou-vos dizer, de olhar para trás e sei que nós não podemos renegar o passado, que nós vimos de lá e que ele está nas nossas costas e é a nossa ancestralidade e as nossas memórias, mas não é porque sempre tivemos cenários de guerra e de extrema violência no mundo, no passado, com as energias de Carneiro, não é por isso que nós temos que criar a mesma coisa, sendo que a tendência natural é que o façamos, a tendência inconsciente natural é que o mundo borbulhe em agressividade e em violência. Porquê? Porque estamos num processo de parto e para haver novos nascimentos há que romper com as barreiras que bloqueiam, que obstruem, que travam a nova vida. Da mesma maneira como o bebê, sem querer, para nascer ao mundo, tem que romper a barriga da mãe e se não romper ele próprio, há um cirurgião que tem que abrir a barriga e tentar tirá-lo de lá com vida, não é? Então, estas são as dores do parto da humanidade, estas são as dores do parto do tempo que estamos a viver, mas ainda assim vale a pena, vale muito a pena que cada um de nós se revista das suas mais elevadas qualidades, dos seus mais altos dons do espírito, e ainda que num lugar imperfeito, ainda que num mundo cheio de dor, ainda que num mundo cheio de medos, ainda que num mundo cheio de violência, cheio de agressividade, cheio de falta de respeito, cheio de
tudo aquilo que nós possamos identificar, ainda assim ter a coragem de ser uma luz no mundo. Eu acho que é muito bonito e é uma mensagem muito bonita para partilhar nesta lua nova. O que quero trazer mais brevemente, claro que todos os céus falam e há muita mensagem, vemos Plutão e Urano e a Vênus praticamente nesta linda conjunção com Urano. Vênus que, uau, é tão bonito ver a Senhora do Signo, a Vênus que rege, desculpem, que rege Touro e que rege Balança, o signo que se opõe a Carneiro. Está prestes a fazer uma conjunção, está na aproximação a esta conjunção, que será exata mais ali para os dias 20 e qualquer coisa, não sei se 26, não sei se 25, não sei se 24, ao redor dos dias 20, não é? Antes mesmo de ambos se moverem para Gêmeos, que é um signo regido por Mercúrio, Vênus vai fazer esta linda conjunção com Urano e temos uma excelente conversa, quer da conjunção Vênus-Urano, quer de Plutão, com esta lua nova, com o signo de Carneiro, especialmente, ok, com os planetas que estão nos primeiros graus, Neptuno, Mercúrio e o Sol, de certa forma, a falar-nos desta grande transformação que estamos a ter que fazer ao nível daquilo que são os nossos ideais coletivos, a nossa visão de mundo, aquilo que nos torna humanos, toda a transformação. Nós vamos ter 20 anos, já não são 20, já só são 19 e picos ou 18 e picos. Os próximos 20 anos arredondados de Urano, de Plutão por Aquário, estão a convidar-nos a transformar fortemente as relações coletivas, as relações humanas, fortemente a visão que temos da humanidade, a visão que temos sobre os ideais aquarianos, que são ideais de uma vida mais livre, mais fraterna e mais amorosa e mais verdadeira, não é? Justiça, liberdade, igualdade, fraternidade, são ideais muito próprios da qualidade de Aquário e Plutão está a transformar tudo o que impede isso. Então, não fiquemos muito fora de nós quando vemos no mundo coisas que não revelam seres humanos muito bonitos, porque Plutão está a fazer uma purga, está a limpar, está a desintoxicar esta humanidade e quando nós fazemos uma purga, quando nós fazemos uma limpeza, é comum nós vermos aquilo que excretamos para fora, é comum nós vermos o pus ou vermos as impurezas que estamos a mandar para fora. Então vamos dizer que toda a convulsão que está a existir tem muito que ver com uma purificação, com um despertar de uma cura. Plutão é curador. E é purificador e é destruidor, destruidor de tudo aquilo que não serve, destruidor de tudo aquilo que não apoia a evolução e o crescimento. E nós estamos aqui num processo de evolução e de crescimento, quer como seres individuais, quer como humanidade. Então, Plutão está a fazer a sua magia e a trazer ao de cima os frúnculos inflamados e infectados da vida coletiva, da vida da humanidade, da vida em coletivo. E, como tal, é natural que nós possamos identificar toda a negritude. Plutão traz das profundezas, traz do submundo, traz das trevas à luz para que possa ser atendido, cuidado, curado, purificado, transformado, libertado. Então, não levemos as coisas à letra e não deixemos que a presença das trevas ou a presença do que é feio ou a presença do que nos revela que não há salvação para a humanidade, nos tire da nossa fé, do nosso foco, da nossa confiança, da nossa intenção, daquilo que se move em nós como o fogo maior em nós, a visão maior da vida. Ainda que a gente nunca veja isso plasmado na Terra, é o que de mais bonito, o que de mais sagrado, o que de mais honrado, o que de mais verdadeiro podemos fazer com a nossa existência. É identificar-nos e sintonizarmos com a verdade que habita em nós e fazermos a nossa parte, apesar dos outros, apesar do fora, apesar do que está ao nosso redor. Okay? Então, vemos Urano e Vênus e Plutão a comunicarem fortemente com estas energias de Carneiro de uma forma muito harmoniosa, como quer dizer, precisamos mesmo de fazer esta limpeza e esta purificação e precisamos mesmo, diz Urano, de acabar, são os últimos instantes de Urano por Touro. Ele vai sair a partir dos últimos dias de abril, ele entra
no grau zero de Gêmeos para só voltar ali daqui a 84 anos. Ele não regressa lá tão depressa e a possibilidade que nós tínhamos de mudar a nossa relação com a Terra, mudar e renovar e revolucionar a nossa relação com o valor, com as posses e com o ter e com o materialismo, mudar a nossa visão sobre o que fazemos nós aqui nesta vida, enterrados neste corpo físico, terminou. Ele vai se mover para o ar. A partir do final de abril, Urano vai se mover para o ar e onde ele vai estar a fazer uma grande revolução é dentro das nossas cabeças. Então, que haja uma âncora bem firme dentro de nós, ligada à terra e ao céu, que haja um coração desperto, uma mente atenta, uma presença hum, inabalável, porque as mentes vão saracotear, vão dançar, o ar vai rodopiar e se achamos que vamos saber alguma coisa com estes olhos que, estes dois que veem a vida, não é? Se achamos que vamos saber alguma coisa com aquilo que achamos que sabemos, eu creio que vamos ser muito surpreendidos nos próximos anos, são 7 anos, durante por Gêmeos, não é? E eu creio que nós vamos ter que ter a capacidade de superar aquilo que achamos que sabemos, aquilo que aprendemos, aquilo que nos foi passado como é assim, como é desta maneira, nós estamos a ter que revolucionar todo o plano do ar. Desde 2018, de maio de 2018, andámos a revolucionar todo o plano da Terra, a necessidade de mudar a nossa relação com a Terra, todas as transformações do dinheiro físico para o dinheiro digital, toda a chegada, a pré-antecipação da chegada da inteligência artificial, e toda a gente, todos os astrólogos apontam isto como uma expressão de Urano em Gêmeos, é uma manifestação, sem dúvida, mas eu levo mais longe. Eu levo para o upgrade que está a acontecer dentro das nossas mentes para aqueles que conseguirem agarrar. A capacidade de nós unirmos, vamos dizer assim, os olhos, os dois olhos que veem com o olho que intui, está a ser real a partir, para mim, no meu entender, a partir de maio deste ano, durante 7 anos, para que nós possamos revolucionar a maneira como pensamos e vemos a vida, a maneira como aprendemos, a maneira como levamos as coisas que aprendemos a sério, porque há tanto mais para saber, há tanto mais para aprender. Observem, nós só vemos um dos lados, atrás não há olhos, nós não vemos o que está nas nossas costas. E se nos virarmos ao contrário, que tornamos a ver só numa direção, nós não vemos o que está atrás, nós não vemos muito longe, temos uma espécie de miopia. Então, há tanto mais para aprender e para saber que se nós ficamos limitados nas nossas crenças, limitados na nossa, vamos dizer, na nossa mentezinha quadrada, limitados no nosso quintal, nós não estamos de todo a ver a totalidade da vida, nem a ver a totalidade nem a perceber a vida na sua inteireza. Então, há algo que nós precisamos recordar, eu ainda não toquei, é Júpiter que está em Caranguejo. Por um lado, fala muito desta coisa de nós defendermos a pátria, Júpiter em Caranguejo, nós defendermos o nosso lar, a nossa casa, aqui a nossa família, os nossos, aquilo que é importante para nós, mas curiosamente para Portugal, que tem o ascendente ali, este mapa da Lua Nova tem o ascendente no último grau de Caranguejo, não é? Está ali praticamente na iminência de ter um ascendente Leão. Eu normalmente não olho para as casas para que esta informação possa ser lida como genérica, como global, como por qualquer canto do mundo. Os céus estão assim para todos nós e depois são enquadrados consoante a nossa localização geográfica, são enquadrados pelas casas. Para Portugal, nós temos ascendente Caranguejo, temos Júpiter na casa 12 a ligar-nos, e é muito curioso, a ligar-nos fortemente à nossa alma maior, à alma mundi, àquilo que nos habita como profundidade emocional, à verdade do nosso ser, que nós contactamos e que nós recebemos através do que sentimos, através do que se move em nós como a vida subtil, vida não visível, não manifestada, é uma onda, é um movimento subtil, ao nível da 3D, ao nível da vida prática, ao nível da horizontalidade. Júpiter em Caranguejo é muita defesa da nossa pátria, defesa da nossa casa, e para Portugal a Casa Doce fala muito deste lado espiritual. E eu estava-me a rir curiosamente porque eu creio que nós estamos fortemente a ser convidados a ter vidas mais
simples, mais leves, mais focadas naquilo que verdadeiramente nos anima. Então, eu tenho muitas das vezes, pensando há bocadinho na música das esferas, eu tenho muitas das vezes músicas a tocarem no background da minha mente e vou cantarolando sem palavras e sem notas, só músicas dentro de mim, enquanto faço as minhas tarefas de dia a dia. E na preparação desta nossa lua nova, estacionei o meu carro aqui nas traseiras, entrei pela garagem, passei pelas minhas roseiras, colhi duas ou três rosas, trouxe para cima comigo, e enquanto andava aqui, encho garrafa d'água, prepara o que quero ter ao lado e ao pé, ajeita o espaço, cantarolava uma música e creio que me preparo para sair do modo partilha-tela. E então cantarolava uma música muito portuguesa, tradicionalmente portuguesa, que se chama Uma Casa Portuguesa, um fado bem conhecido nosso, e que diz quatro paredes pintadas e um cheirinho a alecrim, um cacho de uvas douradas e duas rosas no jardim. E esta música, seja como for, e porque Portugal é fado, Portugal é caranguejo descendente, segundo consta, não é? E porque temos a emoção e a saudade dentro de nós, para mim esta música fala dos essenciais da vida, fala das coisas simples, das coisas belas, do essencial, do profundo, de uma coisa que é muito alma portuguesa em nós. Então, bom, não tendo a música preparada para partilhar convosco, partilho desta forma, com palavras, esta inspiração. Foi a música que, de certa forma, andou aqui como banda sonora nos instantes antes de nos sentarmos, na qual eu manifestava a minha alegria por me sentar aqui convosco. E ao pensar nesta música, neste fado, o que intuí e o que senti é que ela nos fala dos pequenos. Das pequenas delícias da vida e dos pequenos tesouros da vida, que são coisas simples e que não são materiais. Isso está-nos a ser dito por Vênus e Urano em Touro, quase quase a despedirem-se para entrar em Gêmeos, em sextil com estes primeiros planetas em Carneiro, mas em certa análise com todos os planetas em Carneiro. Júpiter que tensiona a energia de Carneiro, falamos de dois signos cardeais, estamos, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que Júpiter está a fechar uma jornada de iniciação à vida das águas, à vida do simbólico, e reparem, Júpiter está em Caranguejo, e Caranguejo é o signo da Lua, não é? Há tantos níveis para explorar disto, mas a mensagem, o essencial da mensagem foi entregue. Então, há aqui uma simbologia grande e em breve Júpiter lá para o verão, em julho, né, ele move-se também para o fogo, nós vamos passar a ter durante um tempo os planetas essenciais, os mais lentos, os mais significativos, todos montados em signos de ar e de fogo, ou seja, é todo esse nível que eu cartografei como o nível do espírito, ou do entusiasmo, ou da intenção, onde se move o plano dos ideais para traduzir cá para baixo, e todo o mundo da mente, e todo o mundo da comunicação e das relações, que vão estar a ser fortemente trabalhados a partir daqui. E estes tempinhos são a réstiazinha última, e está já nas nossas mãos algo para recebermos como input, como intenção, como se estivessem a regar o nosso espírito, a nossa percepção subtil com novas frequências, novo fogo, novo ânimo para nós pormos em marcha coisas novas. E se há a mínima possibilidade de algures no tempo, nem que seja daqui a um milénio, existir uma humanidade mais fraterna, mais livre, mais consciente e que tenha apreendido e aprendido as corretas relações humanas, se há a possibilidade disso existir, nem que seja daqui a um milénio, este é um momento fundamental e eu acredito que cada um de nós está a ser pedra angular desta construção. Então, mensagem entregue, é isto. Obrigada por me ouvirem, de certeza que me excedi no tempo, não importa, foi o possível. Também não foi tanto como eu imaginava, tivemos mesmo em velocidade TGV. Então eu gosto de fechar os nossos encontros com uma cartinha mágica, com uma mensagem síntese, e é o que vou fazer. Para nos inspirar, para encerrar este capítulo. Este capítulo que está apenas a começar é o início dos inícios, amores. Isto vai tomar velocidade e proporção e nós vamos ser convidados a estar presentes. Então, convidados
bem ou mal, porque todos estamos a viver os mesmos céus, todos estamos a viver o mesmo impulso, e cada um vai receber isto à sua maneira, no lugar onde habita, com os seus temas, com as suas dúvidas, com as suas inseguranças, com os seus saltos de coragem, com os seus saltos de fé, com os seus saltos de crescimento, e nós somos quem aqui está, neste tempo, nesta história, neste plano, neste planeta, está a ser pedra angular de algo que não temos como ver. Querido capitão, que bom ver-te aí, não te tinha visto. Que bom ver-vos todos, mas a ti muito especialmente, Pedro, é muito bom ter-te aí. Obrigada. Então, a carta que nos sai hoje é a Lua, a carta número 37. Hoje não dá para ver ao contrário, então não dá para ver o número ao contrário. Vamos ver o que é que nos diz a carta da Lua. Uma carta lindíssima, com uma figura feminina super linda, cheia de uma lua central e imensas fases. Vamos ver a mensagem. Número 37, que giro, 37 na numerologia dá um, né? E nós estamos num momento, eu não sei nada de numerologia, mas estamos num momento unzíssimo, unzíssimo. Quem tem a numerologia que confirma ou não, mas no meu sentir é um grande novo passo para todos nós. Então, o que nos diz a carta da Lua? Durante 28 dias, a Lua segue a sua progressão constante desde a obscuridade, desde a escuridão até à luz. Ou seja, este é o momento da escuridão, porque a Lua nova ela está conjunta ao Sol, como tal, não espelha a luz. E o ciclo começa de novo cada vez. Este fenómeno do nosso ciclo tem um impacto poderoso no psiquismo humano. Oferece-nos a certeza de que oferece-nos a certeza de que traz os períodos de vazio e por trás, desculpem, dos períodos de vazio e de obscuridade, de escuridão, a luz nos espera para que possamos renascer em uma nova fase. Isto evoca uma oração à Lua dos povos autóctones de África, que as nossas vidas se renovem como as voltas. Como as vossas, desculpem. Aqui eu estou a traduzir do espanhol e a visão às vezes já está aqui a fugir. Então, a oração dos povos autóctones de África diz-nos que as nossas vidas se renovem como as vossas, como as vossas voltas. A Lua tem igualmente uma forte influência no fluxo e no retrocesso das águas na Terra, começámos por aqui mesmo, não é? Este mesmo poder também afeta os sentimentos e as emoções dos seres humanos e reflete o seu aspecto e o seu regresso ao inconsciente. Espelha, ou seja, espelha a sua aparição, a sua imagem, a sua presença e o seu retrocesso. A interpretação, a lua pesa tanto, ai meu Deus, estes olhos, a lua passa tanto tempo na escuridão como na luz do sol. E saiu-lhe esta carta para lhe recordar desse equilíbrio. Esteve demasiado tempo centrado nas realizações do mundo exterior, na produtividade e nos compromissos sociais? É uma pergunta. Passou demasiado tempo escondido do mundo exterior sem querer interactuar ou interagir e mostrar-se? Pense no significado do ciclo lunar e deixe-se guiar com doçura e a força das suas profundidades abismais. Não, desculpem, não é força. Meu Deus, vou ter que começar a fazer estas sessões de óculos, que as lentes de contacto já me fazem fugir as letras. Então, deixe-se guiar com doçura e fora das suas profundidades abismais. Volta ao mundo da expressão exterior e da conexão com os demais. E palavras novas também, déjelos. Deixe-os ajudá-lo a dedicar-se um tempo a si mesmo, aos seus sentimentos e às suas necessidades essenciais, humanas e espirituais. Desculpem a confusão e a dificuldade
agarrar as letras, não é? É Mercúrio, Neptuno, está difuso, aqui deste lado também está difuso, mas está inspirado, acredito eu. Obrigada pelo nosso encontro, obrigada pelas vossas mensagens, obrigada pela vossa generosidade, que eu tenho que agradecer. Estes encontros são criados para serem abertos e gratuitos a todos vós e deixados em sinal aberto nos canais. E sempre que vocês generosamente contribuem, apoiam também para que eu possa fazer isto cada vez mais e mais, a suportar os custos e a sustentar os custos de manter estas plataformas e de conseguir trabalhar também de uma forma aberta, sem condição. Então, agradeço-vos sempre essa generosidade, prometo ampliá-la e disseminá-la aos quatro ventos, tanto quanto me for possível, e desejo-vos a todos uma excelente e feliz lua nova. Mais 2 minutos, para quem tem a astrologia consigo, eu esqueço-me sempre de fazer estas referências, perdoem-me, é o meu jeito. Olhem para os vossos mapas, olhem para a casa onde têm carneiro, é aí que estamos a plantar estas novas sementes, é aí que se erguem estas novas conquistas e batalhas. Observem se têm planetas ao redor destes graus, do grau 27, ou dos graus de qualquer um dos planetas que passam por Carneiro. Basicamente, se têm planetas em Carneiro, bom, vocês estão a vivenciar este processo diretamente. Se não têm planetas em Carneiro, estamos todos a vivenciá-lo também diretamente. Se há planetas em Balança, se há planetas em Caranguejo, se há planetas em Capricórnio, eles estão a ser trabalhados pelas energias de Carneiro. Então, mas para ser mais sintética e para poder dirigir a vossa atenção com planetas ou sem planetas, olhem para a casa astrológica onde cai o grau 27 desta lua nova e inspirem-se. Se não souberem, pesquisem qual é a casa, elas têm os numerozinhos, pesquisem qual é a casa onde cai e tentem apanhar o sentido, o tom, a qualidade, os processos associados à casa em questão, para se poderem inspirar, mas mais importante do que o que pensamos ou do que aquilo que acreditamos como a mente, com a mente, é aquilo que sentimos dentro de nós, dentro do nosso coração e que foi ativado ou possa ter sido ativado pelas nossas palavras aqui, pela energia do grupo. Então, desejo-vos a todos uma excelente sementeira, uma excelente lua nova, um excelente novo ciclo, um excelente ano, uma excelente vida, um excelente caminho e que possamos todos cumprir a nossa parte e semear aquilo que trazemos dentro no mundo. Um grande beijinho, um grande abraço e um grande bem-aja a todos vocês. Obrigada por isto. Não se cansem de acreditar. Obrigada.